Agora sim, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Hospital Amor e Caridade para mais um encontro. Hoje a gente resolveu fazer uma palestra que é muito solicitada aqui na Casa Espírita, que é o Pinga Fogo. Resume-se em vocês fazerem perguntas e eu responder dentro daquilo do conhecimento que eu tenho, né, da espiritualidade, claro, auxiliado pelos meus mentores espirituais, para trazer uma resposta bem tranquila para as dúvidas de todos vocês. Então sejam bem-vindos. A gente tem muitas perguntas que são feitas pela rede social, principalmente pelo Instagram, pelo Facebook. Nós vamos responder algumas perguntas das redes sociais e aquelas perguntas que foram feitas aqui no hospital hoje. Nossos voluntários aí pediram a vocês para efetuar algumas perguntas. Podemos começar então? A gente aproveitar bastante essa noite. Quem está vindo pela primeira vez, por favor? Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Que seja uma noite bem proveitosa para todos nós, que podemos aprender bastante sobre espiritismo, espiritualidade, tudo aquilo que a gente aprende no Centro Espírita, né? O Centro Espírita é uma escola maravilhosa. A gente aprende até a lidar com as pessoas de uma forma melhor. A gente aprende a lei de Deus de uma forma diferente. A gente aprende a amar os outros de uma forma diferente. A gente aprende a olhar a vida de uma forma diferente. A doutrina espírita, ela tem 100 e poucos anos, 150 e pouco, se não me engano. É uma religião muito nova. Começou agora, né? Um bebezinho ainda. Não chegou nem no jardim de infância do espiritismo. Então a gente tem que ter muita paciência, muita serenidade, muita paz para falar de espiritismo. Na verdade, é uma religião nova que vem se modificando desde que Kardec codificou ela para a gente. Ela vem se transformando, né? E o espiritismo ele tem se derivado para outras religiões também, espíritas. Isso é muito bom, porque essa diversidade religiosa nos faz refletir mais e mais sobre a religião espírita. O mais importante do espiritismo é que nós devemos exercê-lo da melhor forma possível. Extrair dos ensinamentos espíritas aquilo que vai nos transformar, aquilo que vai nos tornar alguém melhor. Porque eu costumo dizer para as pessoas que mediunidade não é uma doença, mas a mediunidade, quando não exercida ou mal exercida, ela faz mal a gente. Daí a minha preocupação como escritor, como autor, como médium, de ensinar as pessoas, tentar conduzir as pessoas para o melhor caminho da mediunidade. Não se utilize da mediunidade para coisas que não tenham utilidade espiritual. É importante que a gente entenda isso, né? Porque é uma religião que chegou para nós para nos trazer, para nos direcionar, assim como Jesus fez com o seu Evangelho. Então o Espiritismo é uma religião cristã, a qual o nosso rumo, o nosso norte, são os ensinamentos dos Espíritos. São as orientações espirituais que chegam todos os dias para nós. Seja através dos médiuns, através de livros, através de algumas informações. Estudar é fundamental. Os espíritos sempre dizem que o médium que não estuda, para eles não tem utilidade. Porque o nosso intelecto, desenvolver o nosso intelecto, é fundamental para que possamos adquirir o conhecimento e estreitar a sintonia com os nossos mentores espirituais. Então estudem o Espiritismo. Invistam em vocês. Invistam na espiritualidade. Porque temporariamente todos nós estamos na vida humana, mas nós não somos humanos. Nós somos seres espirituais, temporariamente vivendo uma vida humana. Então curta a vida humana, extraia da vida humana aquilo que te faz bem, mas cuide principalmente da sua espiritualidade.
porque todos nós nos reencontraremos com o nosso eu espiritual o dia que o nosso corpo entrar em falência. E todos nós chegaremos no dia em que o nosso corpo entrará em colapso e deixará de existir. Mas você, espírito em essência, criado por Deus, jamais deixará de existir. Comece a se preocupar com isso e investir em você mesmo. É o maior patrimônio que você pode conquistar, é a sua evolução intelectual. É se tornar alguém mais inteligente, mais culto, mais cheio de riqueza e espiritualidade. Pois é isso que vamos precisar no dia em que deixarmos a vida humana. Vamos começar nosso Pinga-Fogo de hoje. Pode fazer a primeira pergunta. Pode aumentar um pouquinho o retorno, filho? Obrigado. Primeira pergunta do Pinga-Fogo, qual é, por favor? Por que, quando temos a consciência de que somos espíritas e entendemos as consequências dos nossos atos, nossa vida fica mais difícil? A pergunta, vou repetir a pergunta aqui, que pode ser que a gravação não tenha pego o áudio. Porque é que quando a gente se entende como espírito eterno e tem a consciência dos pecados que a gente comete, a vida se torna mais difícil. Se torna mais difícil porque a gente descobre que a gente é espírito. Quando você se reconhece como espírito que é, você passa a perceber que todas as experiências humanas devem ser encaradas e resolvidas na forma humana. Que as experiências humanas em que a gente vive, elas têm o objetivo de melhorar o nosso espiritual. O Lucas, o meu mentor que escreve comigo, muitos livros já, ele diz que o mal é necessário, porque o mal nos educa e nos ensina a fazer o bem, porque só se combate o mal quando a gente aprende a fazer o bem. Então, até o mal, até aquilo que a gente acha que é muito ruim que nos acontece, traz no bojo da maldade um ensinamento que a gente deve aprender. Todos nós sabemos, por exemplo, que a gente não pode mexer num vespeiro ou no enxame de abelhas. Por quê? Porque se a gente cutucar a casa de abelha, a gente vai ser aferroado pela abelha. Mas a gente só aprendeu isso porque alguém um dia fez isso. Então, aquilo que tem para nos ensinar no nosso dia a dia, aquilo que nos acontece, as coisas que a gente vive, que possam parecer ruins, na verdade, são aulas educadoras que vão nos transformar. E quando você se percebe espírito eterno que é, quando você percebe que a vida humana ela é temporária, ela é curta e que ela vai acabar, algumas pessoas se desesperam. Algumas pessoas ficam muito preocupadas. Poxa, eu vou deixar esse mundo, e esse outro mundo como é que é? Como é que vai ser? Deus é tão bom para nós, para todos os seus filhos, que a vida espiritual se assemelha demais à vida humana. É muito parecido, gente. As cidades espirituais são muito parecidas com a nossa. É tudo muito cópia daqui. Nenhum de nós terá uma grande surpresa quando desencarnar. A grande surpresa que você vai ter é que você vai perceber que você não morreu. E que tudo aquilo que você deixou de lado e todas aquelas oportunidades que você teve de compreender Deus em essência, de tudo aquilo que você fez, o tempo desperdiçado, tanta coisa que você poderia ter feito para se tornar um ser melhor, tantas pessoas que te pediram ajuda e você, por vaidade, orgulho, não ajudou. Tudo isso vai fazer falta nessa hora, quando você se reconhece como ser pleno. Então, eu até escrevi um livro sobre Despertando o Espiritual com Osmar Barbosa, e eu tive muito cuidado nesse livro. Não é uma psicografia, é um livro meu, é um livro de autoajuda. Eu tive muito cuidado em conduzir o meu aluno, conduzir o meu leitor para um despertar espiritual consciente. Porque é muito perigoso despertar a consciência espiritual das pessoas.
Porque a pessoa pode falar assim, já que eu sou eterno mesmo, vou me jogar da ponte, está muito difícil, né? E a gente não pode atentar contra o nosso maior patrimônio, que é a vida. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida. É o único castigo, dizemos assim, que Deus não perdoa os seus filhos. A gente não tem o direito de tirar o benefício da vida que Deus nos presenteou. Então, o despertar espiritual é muito bom. Eu sou um homem despertado há muitos anos, já há alguns anos, que eu me reconheço como espírito eterno que sou. Confesso que às vezes é difícil lidar com pessoas, com situações que acontecem na minha vida. Tamanha é a ignorância das pessoas que não conseguem nem enxergar Deus nas coisas. Mas a gente tem que ter a compreensão de que cada um tem o seu tempo, cada um de nós tem sua hora, cada um de nós tem seu momento. Nós não temos o direito de julgar as pessoas, quiçá incriminá-las por não entenderem o que são. Por isso a encarnação, a reencarnação, a encarnação é o instrumento mais justo de Deus. É o instrumento mais perfeito da criação. Porque a gente vai errar, volta para a vida espiritual, nós somos conscientizados dos nossos erros. Está vendo aqui, filho? Você errou nisso aqui, lembra? Lembro, pai. Poxa, você lembra que você foi no centro espírita uma vez, uma quinta-feira chuvosa, e tinha lá um palestrante te falando que você cuidasse da sua vida espiritual, que você tirasse da sua mente a maldade, que você tirasse do seu pensamento o suicídio, que você tirasse o vício da sua vida, que você cuidasse da sua saúde, que você amasse mais os seus familiares, que você cuidasse mais das pessoas que te amavam e você não deu importância. Não tem problema não, filho. Reencarna. Volta de novo, tá bom, filho? No mesmo grupo, com as mesmas pessoas. Alguns vão pensar que isso é castigo, mas para alguns é castigo mesmo. Por exemplo, aquele irmão que odeia o outro. Odeio meu irmão. Se eu pudesse, eu matava ele. Vai nascer juntinho de novo. Não tem problema nenhum para Deus. Então a encarnação, a reencarnação, a encarnação é o instrumento mais justo de Deus. Voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias até que tenhamos a consciência e a sabedoria de aprender a lição. Quantos de nós repete de ano na escola, né? Vocês lembram quando vocês faziam o colegial, aquela turminha que ficava lá no fundo da sala e que não prestava atenção na matéria e que não passava de ano? É assim a vida espiritual, é assim a encarnação. Se você não passar de ano, não tem problema para Deus. Repete, filho, quantas vezes forem necessárias. E olha, a maioria de nós que estamos aqui somos repetentes. Nós estamos repetindo de ano, desde o dia que a gente pregou nosso irmão na cruz. E olha quantas vezes a gente está indo e voltando. E Jesus foi tão bom, e Deus foi tão bom, que Ele nos trouxe uma religião e nos permitiu uma religião que fale sobre isso de uma forma clara e objetiva. Porque as outras não falavam do jeito que o Espiritismo fala. As outras religiões falam por arquétipos. O Espiritismo não. O Espiritismo fala: você é um ser eterno. Você não vai morrer. A vida continua nas esferas espirituais. Deus não vai te punir, porque se eu acreditar que Deus é capaz de me punir, eu estou rebaixando Deus à qualidade de humano. Porque a vingança é um sentimento humano, não é um sentimento divino. O sentimento divino é o sentimento da misericórdia, do amor. Então a gente nunca pode comparar Deus a gente. Deus não tem os mesmos sentimentos que nós. Nós somos os filhos de Deus. Vamos para outra pergunta? O grau é um estágio mental ou físico?
O umbral é um estágio mental ou físico? Umbral é uma região condensada pelas mentes que nele vivem. Nós somos co-criadores com Deus. Eu sei que você não vai acreditar nisso agora, não tem problema. Você vai acreditar nisso quando você desencarnar. Porque você vai acordar no lugar que está o teu coração. Você vai acordar no lugar que estão os teus sentimentos. Você vai acordar onde estão os teus desejos, os teus vícios, aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, aquilo que você odeia. Essa seleção para onde vão os espíritos é natural. Não seria justo Deus criar um purgatório onde chegássemos lá, passasse todo o filme da nossa vida. Oh, você pecou, você foi ruinzinho, pega esse elevador para baixo. Oh, você foi bonzinho, pega esse elevador para cima. Duas qualidades só? Duas classificações? Quantas pessoas vocês conhecem que são boas, que sofrem injustiças todos os dias? Quantas pessoas vocês conhecem que eram honestas, eram boas, sinceras e foram assassinadas? Você acha justo o assassino compartilhar no mesmo ambiente que sua vítima? Você acha justo uma pessoa que é extremamente bondosa estar num lugar de uma pessoa que não é extremamente bondosa, porém é boa? Porque se nós formos classificar a qualidade dos seres humanos, a gente teremos uma infinidade de tipos de pessoas, de crença, de qualidade de vida, de padrão de vida, de estado de vida, de que acredita, do que faz. Somos todos diferentes, nós somos semelhantes, porém somos diferentes. Então, quando a gente desencarna, nós somos atraídos naturalmente para onde está o nosso coração, para onde está o nosso sentimento, para onde está aquilo que a gente acredita. Deus é tão bom, mas tão bom, que as cidades espirituais são inumeráveis, são muitas cidades espirituais. Cada uma com uma vibração espiritual, preparada para receber o filho dele na condição que aquele filho se encontra. E o umbral é uma dessas regiões. E o pior, o umbral ele é subdividido em outras regiões também. Nós temos, por exemplo, o umbral superior, que é onde estão as colônias espirituais, que é um umbral melhorado. Nós temos o médio umbral, que é onde estamos agora. Nós estamos no médio umbral, onde aqui nós temos todo tipo de sentimento, todo tipo de vibração, gente boa, gente ruim, gente muito ruim, gente mais ou menos ruim, gente muito boa, gente mais ou menos boa, gente santa, gente diabo. Temos tudo aqui nesse médio umbral. E a gente tem o baixo umbral. O baixo umbral, onde estão os espíritos que... Porque a gente tem que entender uma coisa, isso é muito importante que a gente entenda. Olha, estou até escrevendo sobre isso, um livro que eu estou terminando, vou terminar essa semana, se Deus quiser. Você não vai deixar de ser o que você é porque você morreu. A gente não muda porque morre. Pelo contrário, tem gente que é ruim e fica mais ruim quando morre. Porque quando ela morre, ela percebe que toda a maldade que ela fez não lhe tirou a vida, o bem mais precioso. E ela descobre que por mais que ela faça mal, ela não vai ser punida também. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente aprenda no erro. Então essa gente, os umbrais, eles estão povoados de espíritos que chegam nessa região, onde há droga, há bebida, há festa, há tudo aquilo que o espírito gosta. Então o cara chega lá no umbral, está escuro, está chovendo, que se dane. Tem um barzinho aqui, vou beber. Ah, tem um negócio ali, vou fumar. Ah, tem uma festa ali, vou fazer. Para que eu vou evoluir? Para que? Eu não morri. Esquece o espírito que a evolução é aproximar-se do Pai. Existem famílias, por exemplo, que têm 5 irmãos, 4 irmãos,
Tem aqui uma família, alguém de uma família com 5 irmãos, por favor? Ali, ó. 1, 2, 3. Os 5 têm a mesma profissão? Os 5 têm o mesmo padrão de vida? Os 5 acreditam na mesma coisa? Pronto. Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando. Então o mundo espiritual, ele está preparado para receber 5 diferentes. E o fato de chegar nesse lugar não torna você melhor nem pior. Você pode melhorar ou piorar quando chega nesse lugar. Aí é uma escolha sua. Porque Deus vai te permitir. Quer ficar no umbral? Fica no umbral. Não tem problema não. Ah, quer ascender para as cidades superiores? Quero ascender para as cidades superiores. Por quê? Porque nas cidades superiores estão os mistérios de Deus. É lá que está Deus. É lá que está a divindade. É lá que estão as coisas melhores de Deus. Aquilo que a gente ainda não conhece, nunca viu. Tem gente que quer estudar e se formar? Tem, não tem? Tem gente que não quer? Tem também. E o fato de você desencarnar não muda isso em você. Você pode querer se formar em um espírito melhor ou ficar do jeito que está. Não tem problema. Deus não vai te punir por causa disso. O que vai acontecer é que aquele irmão que está se formando, aquele irmão, aquele espírito que está buscando a sua evolução, vai ter coisas melhores. Como é aqui. Porque aqui não basta você se formar hoje. Hoje você tem que se formar, fazer fazer mais o que, gente? Tem outro negócio, depois mestrado, não é isso? Doutorado, olha quanta coisa. A vida espiritual... Mais o quê? Ó, tem mais uma, tá vendo? Nem eu sabia disso. PhD. E na vida espiritual não é diferente. Você pode chegar na vida espiritual e estacionar. Não tem problema para Deus. Você não vai ser punido por isso, não. A punição é exatamente essa. Quem está fazendo PhD está no outro nível na vida espiritual. Está em cidades superiores a essas que vocês estão vendo aqui. Lugares melhores, mais angelicais. Então, o que é umbral? Umbral é uma condensação. É um bloco de carnaval. Vai quem quer. O bloco está cheio, tá bom? É umbral, tá bom. Não tem ninguém no bloco, está todo mundo nas cidades espirituais. Então, não se preocupem, não temam umbral. Embora seja horroroso, frio, lamacento, fédido, cheio de criaturas horríveis, cheio de espíritos ruins, extremamente ruins. Eu aconselho vocês a buscarem a evolução espiritual, a buscarem o conhecimento da espiritualidade, para que você possa acordar do sono da morte em uma cidade melhor, em um lugar melhor do que esse que você está. Aqui é bom? Imagina as cidades espirituais. Imagine. Quem aqui assistiu Avatar, o novo? Pouca gente, né? Assistam Avatar, o novo. Vocês vão ter uma ideia do que é uma cidade espiritual. Assistam. Vocês vão ter uma ideia de que é uma cidade espiritual. Sem a briga, sem a disputa. Porque lá não tem briga nem disputa. Próxima pergunta. Por que algumas pessoas nascem com tanto e outras com tão pouco? Boa pergunta, né? Por que umas pessoas nascem com tanto e outras com pouco? Merecimento, acabamos de falar. Não é? Quando você desencarna e você vai para uma cidade superior, quando você desencarna e você já purgou muitos dos seus pecados, muito daquilo que você tinha de ruim, você aproveitou a encarnação para se melhorar, você vai voltar como filho do príncipe. Você vai voltar abastado. A conquista... Por que alguém ganha na Mega Sena? Porque mereceu ganhar na Mega Sena. Fez por onde espiritualmente ganhar o prêmio da Mega Sena.
E o prêmio da Mega Sena não está na vida material. O prêmio da Mega Sena está na vida espiritual. Quanto melhor você chegar na vida espiritual, melhor será o seu retorno na vida humana. Grava isso. Quanto melhor eu sair daqui, se eu precisar voltar, voltarei melhor. Voltarei em condição superior a que eu saí daqui, porque eu aproveitei a minha encarnação para me tornar um espírito melhor. Degustei cada problema que eu tive na vida. Trabalhei cada situação que me foi apresentada e extraí dessa situação algo melhor para mim. Quando eu descobri que eu era um espírito eterno, foi através de um acidente que eu sofri. Já contei essa história milhões de vezes, para todos vocês sabem disso. Foi aos 26 anos, quando eu sofri um acidente, morri, cheguei na vida espiritual, encontrei com a minha mãe e voltei. Quando eu voltei para cá, eu falei assim, gente, como é que eu faço para convencer as pessoas daquilo que eu vivi? Como é que eu faço para colocar na cabecinha de todo mundo que ela não vai morrer como eu não morri? Aí eu assumi a doutrina espírita. Eu comecei a trabalhar como palestrante, como médium, como dirigente espírita. Porque eu falo disso aqui pelo menos 2 vezes por semana. Você não vai morrer. Pelo menos 2 vezes por semana eu falo, você não vai morrer. Você não vai morrer. E aí, a primeira pessoa que a gente quer convencer é quem, gente? Quem a gente ama, né? A família. A primeira pessoa que eu falei que eu queria convencer é as pessoas que eu amava e que eu amo até hoje. Só que a maioria dos meus filhos não são espíritas. Respeitam, mas não são. E eu não tenho que obrigar a pessoa a ser espírita. Eu não tenho que obrigar as pessoas a acreditar no que eu acredito. Ponto. E aí eu falei, gente, mas eu amo tanto, como é que vai ser quando eu morrer? E aí os mentores falaram assim, Osmar, evolua. Porque se você evoluir, você vai poder visitar ele todo dia. Você vai poder continuar na rotina da família. Você vai poder vir aqui ver seus filhos, ajudar eles. Já pensou ser mentor do teu filho? Ajudar o teu filho a evoluir? Aí eu falei assim, o que eu preciso fazer para continuar amando os meus filhos, para continuar visitando meus filhos, para continuar na minha família, para continuar ajudando quem eu amo? Evolua. E se você evoluir, você ganha a condição espiritual de ajudar quem você ama. Então, se você ama alguém, comece a pensar nisso. Essa é a melhor poupança, essa é a melhor conta. É a melhor conta bancária que você pode ter, o melhor investimento que você pode fazer para quem você ama é se tornar um espírito melhor, de forma que você conquiste a condição espiritual de ajudar quem você ama na hora que ele precisar. Isso é amor. Tem gente que acha que amor é deixar patrimônio, né? Deixar meus filhos bem. Quantas famílias vocês conhecem que são destruídas pela herança? Levantou o dedinho aqui, minha irmã. Próxima pergunta. Uma pessoa encarnada pode estar vivendo no umbral? Eu conheço várias pessoas que vivem no umbral. Basta você ir na Cracolândia. Basta você ver uma pessoa viciada em álcool, em droga, ou outras síndromes também, psicopatia. Né? Tem tanta gente doente da cabeça, né? Tanta gente infeliz. Tem gente que a gente conhece que não consegue dar um sorriso, que a vida é um umbral, a vida é um inferno. Vive possuída por obsessores, por magos, porque estão em sintonia com esses espíritos. Atraem a negatividade o tempo todo. Tem gente que não acredita nem que amanhã vai acontecer um dia novo. Tem gente que já pensa assim, amanhã vai chover, o sol vai cair, o mundo vai acabar. Olhe para a vida com otimismo. Olhe para a vida com amor, porque todos os dias
Deus nos presenteia com uma página em branco no livro da vida. Todos os dias, quando você abre o seu olho cheio de remela, com aquele bafo, Deus te dá uma página em branco. Quem escreve a história é você. Comece a partir de amanhã a escrever uma linda história. Então você pode construir um paraíso ao teu redor, mas também pode construir um umbral. Quando se liga a coisas erradas, a coisa que você sabe que te faz mal, que você sabe que está te destruindo, mas você insiste em viver a coisa ruim. Comece a pensar positivo. Comece a fazer uma prece. Logo assim que abre o olho, obrigado, Deus, por esse dia. Espero, meu Pai, que eu tenha sabedoria de escrever na página em branco de hoje uma linda história da minha vida. Comece agradecendo a Deus pela vida. Se por acaso você tiver algum obsessor por perto, na sua primeira prece, ele, sai correndo. Que tem tanta gente que não faz prece, que ele não vai perder tempo com você mais não. Então, pode sim viver o inferno. E pior que tem gente que vive esse umbral e transforma o ambiente familiar nesse mesmo umbral. Não satisfeito com a sua destruição, quer destruir a família também. Acha que porque ele é fraco, porque ele sofre, todo mundo tem que sofrer. É muito triste quando você vai na Cracolândia e você vê jovens, vê médicos, vê advogados, empresários de sucesso que perderam tudo por causa do umbral que eles entraram. Tem um ditado que esse pessoal das drogas dizem que é o ditado mais certo. Não use a primeira vez. Não dê o primeiro tapa. Porque ele pode destruir a sua vida. Próxima pergunta. Se tudo na vida já está determinado porque o acaso não existe, o que adianta termos boas atitudes? Se tudo na vida está predeterminado, que não existem acasos, por quê? O que adianta ter boas atitudes? Por que adianta ter boa atitude? Olha só. É importante o espírito entender isso. Quando a gente fala assim, não existem acasos. Realmente não existem acasos nas coisas importantes da sua vida. Mas existem acasos sim. Aqueles acasos que não são importantes. Esses existem. Aqueles que você cria, por exemplo, por teimosia, por ignorância, por raiva, por ódio, por inveja, por avareza. Esses acasos é do espírito encarnado. É do momento que a alma está aqui. Mas, por exemplo, o teu filho não é um acaso. O teu marido não é um acaso. A tua esposa não é um acaso. O teu pai e tua mãe não foram um acaso. É esses acasos que o Espiritismo diz que não existem. Esses acasos não existem. Você veio para cá pré-determinado a casar com fulano, a ser pai de Bertano, a ser filho de ciclana com ciclano, sobrinho de Bertano com ciclano. Esses acasos não existem. Para que nós possamos encarnar, existe uma engenharia familiar que é feita no mundo espiritual. Eu lembro quando eu lancei o livro Autismo, a Escolha de Nicolas, eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita sobre o livro, no lançamento do livro, e uma mãe, no cantinho assim da palestra, começou a chorar muito. Muito, 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 muito. Porque nesse livro, o Nicolas relata que ele escolheu a mãe dele numa televisão que ele viu lá na colônia espiritual. Ele conta isso no livro, na psicografia que eu fiz, o menino conta. Mamãe, eu escolhi você numa televisão que ficava passando as mães. E eu escolhi, não, eu quero aquela mãe para mim. E tudo foi planejado para aquela mãe ser a mãe do Nicolas. E essa mãe, assistindo a palestra, desabou em lágrimas. Nós tivemos que interromper a palestra, porque ela soluçava. Eu peguei um copo com água, fui até ela, minha irmã, o que eu falei? Me perdoa.
Eu devo ter dito alguma coisa que te tocou profundamente. Eu não. Você falou que meu filho me fala, que ele me escolheu uma televisãozinha na cidade espiritual. Esses acasos, meus irmãos, esses não existem. Não pense que o teu filho rebelde, que o teu filho que está te dando problema, é problema que você contraiu nessa vida, não. Não. É um problema que você escolheu resolver com ele. Esses são os acasos que não existem, mas você pode levantar agora e ir embora se quiser. É um acaso, você não quer ficar aqui. Você não quer ouvir o espiritismo, você não se afiniza com a religião espírita. É problema seu, esses acasos são acasos da nossa vida, do nosso cotidiano. O lápis que você vai usar para escrever a sua carta no livro da vida é você que escolhe. Algumas pessoas escolhem caneta, outros lápis, outros escrevem com o dedo. Aí não é acaso. O que a gente fala, não existem acasos, é a sua família, a sua profissão, o seu trabalho, o seu negócio, os seus filhos, seus netos. Esses são os acasos que o Espiritismo assegura não serem acasos. Mas nós temos alguns acasos sim. Quando uma pessoa formou mais de uma família, após o desencarne de todos, como fica essa ligação na vida espiritual? Quando uma pessoa formou mais de uma família, como se encontram, como fica isso na vida espiritual? Do jeito que ficou na vida material. Do jeito que ficou na vida material. Eu estou lançando um livro, pessoal, não fazendo propaganda, mas já fazendo. O livro chama-se Por que Você Morreu? Fotografia da Nina Bestonini, pelo médium Osmar Barbosa. Nesse livro, eu retrato o desencarne de um jovem que faleceu aos 17 anos de idade de câncer. Um menino, um garoto, filho único. Por que você morreu? Por que somente 17 anos? Na maioria dos casos, eu não vou dar mais spoiler do livro, mas na maioria dos casos em que a família dura pouco tempo, é porque o espírito só precisava daquele tempo ao lado daquele outro espírito. Exemplo, você casa com uma pessoa e vive com essa pessoa 20 anos. Separa, casa com outra pessoa e vive mais 10 anos. Você só precisou viver 20 anos com aquela pessoa. Acabou o seu tempo ali. Foi o que você combinou antes de vir. E aí você combinou passar mais 10. Olha quanta dívida, hein, gente? Como tá devendo, hein? Eu estou no quarto casamento, hein? Olha, quanta dívida. Né? Então, não se preocupem com isso. Não fique assim, pequei, errei. Não errou, não. Esses acasos não existem. Esses acasos tinham que acontecer mesmo. Você só precisava viver aquele tempo do lado daquele espírito, para cumprir com aquele espírito alguma coisa que vocês combinaram anteriormente, antes de vir a vida. Também isso eu não estou dando aval para você te casar não, tá? Cuidado, hein? Próximo. Ao mesmo tempo que temos que praticar o perdão, falam que não podemos deixar as pessoas nos fazer mal. Como administrar tudo isso no dia a dia da nossa vida? Olha, o perdão é bíblico, né? O perdão é uma coisa bíblica, né? Que Jesus nos ensinou muito, falou muito sobre isso, né? Vocês lembram de Paulo de Tarso, que era um cobrador de impostos? Um homem cruel, um homem que matou muita gente. E quando ele encontrou com Jesus, quando ele conheceu Jesus, ele estava cego quando ele encontrou Jesus. Ele perdeu tudo, largou tudo. E Jesus falou, eu te perdoo dos seus pecados, Paulo. O perdão revigora. O perdão renasce. O perdão faz florescer. O perdão ele é tão importante na nossa vida que ele é capaz de encerrar esses ciclos da reencarnação. Porque muito de nós estamos reencarnando para resgatar débitos com espíritos a qual a gente não perdoou na vida passada. Fez comigo? Tá bom, você vai ver, desgraçado. Isso não muda não, gente. Isso continua de vida para vida.
Então, quando a gente perdoa, a gente consegue interromper esse ciclo, consegue cortar essa linha, sabe? Consegue terminar com esse passado negro que a gente teve. Se nós analisarmos a humanidade como um todo, quantas guerras a humanidade já viveu? Não foi a primeira e a segunda guerra, não. A gente teve muita guerra. Aqui tivemos a guerra do Paraguai, já tivemos guerra no Nordeste, já tivemos guerra na Argentina, guerra na Nicarágua, estamos tendo uma guerra agora na Venezuela. Está todo mundo de braço cruzado, milhões de pessoas morrendo de fome. Aqui no Brasil, nos Yanomamis, eu não estou muito por dentro, porque eu me abstenho um pouco de notícia, porque contamina muita gente, né? A nossa imprensa, infelizmente, ela contamina muita gente. Eu não vejo muito televisão, jornal, assim, não vejo. E quando eu vejo, a Michelle briga comigo, desliga isso. A energia é muito pesada, né? Só falam coisa ruim, só maldade. Então, quando a gente evita ver, a gente não participa, a gente não participando, a gente se abstém desses sentimentos ruins, contrários à nossa evolução espiritual. A humanidade vai encontrar o seu caminho sozinha, cada um no seu espaço de tempo. Então, o perdão é muito importante. E o fato de perdoar, tem muita gente que perdoa e fala assim, eu perdoei fulano, mas não quero ver o que passa na minha rua. Não quero ver na minha frente. Isso não é perdoar. Perdoar é querer ver na sua frente. É querer ajudar sempre que aquela pessoa precisar. Então, eu aconselho todos vocês a praticarem o perdão. Em todos os momentos da vida. Pratique o perdão. Você vai ver que vale a pena quando chegar na vida espiritual. E você chega na vida espiritual sem nenhum inhame. Você chega livre na vida espiritual. Sem nenhum passado. Sem ninguém estar de lá. Graças a Deus que morreu aquele desgraçado. Já pensou? Próximo. Queria um conselho. O que devemos fazer para nos proteger dessas mudanças que vêm ocorrendo no planeta? Quais os cuidados que devemos ter? Então, o livro que eu estou escrevendo com o Lucas chama-se Exilados do Planeta Terra. Exilados do Planeta Terra. O nosso planeta, ele adentrou um momento em que haverá uma transformação espiritual no planeta. A gente já está vendo isso. É que a gente finge não perceber. Olha, os nossos jovens de hoje são muito diferentes dos jovens de 40 anos atrás. Olhem o número de autistas. Olhem o nível intelectual das crianças que estão chegando. Elas são muito diferentes. Muito. Parece que vieram de outro planeta. Você pegar um iPhone e dar para uma criança de 7 anos, de 5 anos, e ela dominar, e eu não sei nem botar uma senha, a gente vê a diferença de intelectual desse espírito. Não é? Então, o nosso planeta, eu estou escrevendo isso com o Lucas. O Lucas começa assim, Osmar, nós vamos escrever sobre os espíritos. Começou o exílio da Terra. Lembra que eu falei ainda há pouco, se você quiser ficar no umbral, pode ficar a vida toda? Pode. Até a hora que o planeta não mudar de estação. Porque a hora que o planeta mudar de estação, ou você vai para a estação nova, ou você vai para uma estação que está igual a você, em outro orbe, em outra dimensão, em outro planeta. E é isso que está acontecendo aqui. Começou a acontecer agora. A gente vai começar a ver os efeitos da nova era em 2057. Estamos aí há 30 e tantos anos de distância ainda do começo de um novo tempo, de uma nova era. Então agora começou-se a se esvaziar pacificamente os umbrais. Esses 3 umbrais que eu falei com vocês, umbral superior, o médio umbral e o umbral inferior, começaram a ser esvaziados. Então, o que os espíritos estão fazendo? Vocês já viram que de esse ano para cá começou a aparecer muito negócio de nave? Estão vendo? Estão ligados nisso aí, pessoal? Hein? Sim. Lá nos Estados Unidos já bateram 2 ou 3, não foi?
No livro Regeneração que eu escrevi, Uma Nova Era, há 2 ou 3 anos atrás, nesse livro está escrito pelo Espírito Jonas que a partir de 2023 nós teríamos mais contatos com seres de outras dimensões, naves espaciais. Essas naves que você está vendo aí chegar aqui na Terra, são as naves, são os veículos de transporte das cidades espirituais. Porque nas cidades, nessas colônias espirituais, existem veículos de transporte. Eles chamam de aerobus. Quem assistiu ao nosso lar? Lá no nosso lar tem esses veículos. Que a gente chama de nave espacial, são os aerobus que estão vindo buscar esses espíritos, que estão negociando a sua rendição. Porque em 1969, quando a nave subiu à Lua, Jesus Cristo, em uma reunião, conseguiu uma moratória para o planeta de 50 anos. Está em data limite de Chico Xavier. Não sou eu que estou dizendo isso, foi o Chico. Em 1969, quando houve essa moratória, esses espíritos do umbral foram informados de que o planeta seria transformado, que eles seriam exilados se não mudassem a sua condição espiritual. Então, desde então, o que a gente tem visto? Um crescimento populacional absurdo. Nós tivemos, entre 1960 e 2023, o encarne de 5 bilhões de espíritos na Terra. 5 bilhões nasceram de 1960 para cá. São esses espíritos que receberam a última oportunidade. Agora, ou você melhora, ou você vai ser exilado. Porque o planeta vai entrar para uma outra vibração. O planeta precisa ser salvo. Porque o planeta é perecível, o espírito não. Olha como é que Deus é inteligente. O que ele precisa salvar? O planeta. Porque os espíritos não morrem. Fica vindo e indo, vindo e indo. Não tem problema. Só que nesse vindo e indo, esses espíritos estão destruindo a nave. E a nave tem que ser salva. O projeto de Deus é salvar o planeta. Que a gente arranca a árvore todo dia. A gente polui o tempo todo. A gente só quer destruir. Bom, então o que está acontecendo nesse momento? Está no meu livro, não sei quando vai ser lançado, estou escrevendo ainda. Os espíritos estão negociando. Olha, você não vai encarnar mais aqui. Não? Não. Mas olha, você também não vai poder mais ficar aqui. Não? Não. Eu tenho uma proposta a te fazer. Qual a proposta? Eu tenho outro planeta para você ir. Recomeçar a sua história. Quer ir? Quero. Esses estão sendo levados agora nessas naves que vocês estão vendo. Em breve, depois de 2060, 2070, aqueles que não querem ir pacificamente serão exilados, mesmo sem sua vontade. Porque não pode habitar no mesmo ambiente o bom e o mal. O bem vai preponderar a partir de 2060. Nosso planeta terá menos violência, terá mais amor, terá mais empatia, as pessoas serão melhores, o planeta será melhor, o clima será melhor, tudo será melhor. Vocês podem não acreditar nisso nesse momento, mas não tem problema não, que vocês vão ver. Isso não me assusta, porque todos vocês viverão isso. Inclusive aqueles 2 menininhos que estão lá, que devem ter uns 7 anos. É isso? 7 anos, né? Acertei, ó. Você não vai ver não, velho. Nem eu. A gente vai ver lá de cima. A sua filha vai ver. Mas a maioria dos que estão aqui vão assistir lá na cidade espiritual, vão lembrar desse dia. Poxa, bem que os mal avisou. Olha a terra como é que está bonita, hein? Olha lá, cheio de criança cristal, cheio de criança índigo, cheio de anjinho. Vocês repararam que os jovens de hoje, a maioria, ou quase que a maioria, não come carne?
Já jogaram lixo na praia na frente deles, para ver a reação deles? Joga lixo na praia na frente de um adolescente ou de um jovem. A maioria faz cara feia. Você está destruindo o ambiente do futuro dele. A maioria não come carne. A maioria ama extremamente os animais. Eles são dóceis com os animais, eles amam demais os animais. Vocês repararam que os nossos animais estão diferentes? O cachorro de hoje era o cachorro de 20 anos atrás, gente? Esse dia eu estava no Barra Shopping com a minha família passeando. Aí uma mulher com carrinho de bebê. Eu falei, nossa, carrinho chique, hein? Nossa, bonito. Eu estava de trás, assim, ela na frente, andando assim. Um carrinho daqueles carrinhos, sabe, gente? Carrinho de gente rica. Aí ela parou assim, eu passei, quando ele foi dar o bebê, né? Um poodle. Onde que vocês pensaram algum dia que um poodle ia ter um carrinho de bebê? Ou seja, o nosso planeta está mudando. As coisas estão mudando, os corações estão mudando. Não se preocupem se você acha que está mudando para pior. Calma, porque o pior vai ser extinto, vai ficar tudo beleza. Há um equilíbrio natural, gente. É igual o oceano, ó. Tem uma está para baixo, tem uma está para cima. Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo. As leis naturais equilibram o planeta, as sociedades, a vida. Não se preocupem. Façam a sua parte. Compre um carrinho para o seu poodle. Você ainda tem a Bu? Você ainda tem a Bu? Eu tenho a Bu, tá com 14 anos, cega, surda, maluca. Fica dando cabeçada na gente dentro de casa igual a doida. Mas a gente ama ela do mesmo jeito. Mais umazinha para a gente encerrar. O meu filho de 17 anos desencarnou há 4 meses. Como saber se era hora dele mesmo fazer a passagem ou se foi uma fatalidade? Esses casos não há casos. Esse não é um acaso. Esse é a vontade de Deus. Deus tem um hábito de chamar os anjos mais cedo. Se está com Deus, está melhor do que está com a gente. Vocês vão ver isso no livro Por que Você Morreu? Né? Às vezes a gente não entende o desencarne de um jovem, de um adolescente, de um filho, na tenridade, na juventude. A gente não entende, a gente começa a xingar Deus. Poxa, por que você fez isso comigo, Deus? Mas Deus sabe o que faz. Às vezes Deus tira um filho da gente porque Ele não quer que você veja o seu filho entrevado numa cama. Às vezes Deus tira um filho da gente porque Ele não quer que a gente passe junto com o nosso filho o sofrimento do câncer. Deixa ir embora logo. Você vai encontrar com Ele de novo. Ai, gente, como eu tenho vontade de dar um soco na cabeça de cada um de vocês e falar para vocês, acorda, cara. Acredita em Deus. Acredita no amor de Deus por você. Não acredita em mim, não. Acredita no amor que Deus tem por você. Você acha que Deus teria coragem de destruir você? De fazer com que você não exista mais? Não faz sentido. Não faz sentido. O cara criar tudo isso, criar um planeta lindo, cheio de vida, um oceano recheado de vida marinha. Todo lugar que você vai tem vida, na floresta tem vida, tem passarinho, tem tudo. Flores, florestas, rios, oceanos, mares, pessoas lindas, pessoas horríveis. Para no final, acabou? Morreu, acabou? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, se você perdeu alguém, calma. Porque alguém que você perdeu, perdeu você também. A gente é muito egoísta. Pô, meu filho morreu, meu irmão morreu, meu pai morreu. Cara, você morreu com ele também. Ele também está sofrendo. Ele também está cheio de saudade. Ele também está angustiado. A única diferença que tem é que você está nesse egoísmo, sofrendo, achando que não vai ver mais. E ele tem certeza que vai te ver de novo. Essa é a única diferença. Isso conforta ele.
Isso faz com que ele entenda Deus. Isso faz com que ele procure ainda mais Deus. Porque ele sabe que o único caminho para encontrar você é quando ele encontra com Deus. E o conselho que eu dou a todos vocês: encontre com Deus. Porque Deus está com todos aqueles que você ama. E Deus também ama você. Valorize a vida, valorize a família, valorize os amigos. Seja bom, seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Não se preocupe, as pessoas vão te julgar. Isso é normal. A gente já nasce julgando. Se estar aqui fosse bom, a gente não nascia chorando. Aqui não é fácil. Aqui não é bom. Aqui tem muitas provas, é muito difícil. É difícil ser sincero, é difícil ser verdadeiro, é difícil ser bom. É difícil. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque aquele que te julga não está encarnado. Aquele que te julga está no reino dos céus, ansioso para te dar um abraço de novo e dizer assim: filho, parabéns, cara, você venceu o mundo. Dê orgulho a Deus com as suas atitudes. Dê orgulho a Deus com as suas palavras. Dê orgulho a Deus com o seu amor. Não finja que ama, não vale a pena. Ou ama ou não ama. Vale a pena ser bom, gente. Vale a pena, creio nisso. Deus tem muitos tesouros para te dar. Deus tem muitas vitórias para te dar. Deus tem um oceano de amor para te dar. Alegria, felicidade, fartura, saúde. Tudo isso está à sua disposição. Porque o que mais Deus quer é que você seja feliz. E se você estiver triste, Deus está triste. Mas se você estiver alegre, Deus está alegre. Então, mantenha uma vida alegre. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa noite. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, tá bom? Para vocês lancharem e daqui a pouco a gente volta com paz. Muito obrigado.